Bem, ontem, quando o Brasil inteiro e o mundo estava consternado, e quem é que não ficou consternado com a tragédia da Chapecoense em Brasília, eles aproveitaram o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, para aprovar, para desmoralizar as 10 medidas contra a corrupção. Aprovaram duas medidas ali, o Caixa 2, a questão da anistia, não tinha jeito. E não tinha jeito por quê de não aprovar? Porque no sábado, na entrevista coletiva do presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, o presidente da República tinha dito que vetaria se eles aprovassem. Então não havia meio, era aprovar. Mas aí eles vieram e pá! E deram uma pancada no Poder Judiciário e no Ministério Público e, por tabela, em nós. Afinal, existe o Judiciário para proteger a sociedade. O que é o Ministério Público? É uma das vozes que a sociedade tem para se defender da violência do aparelho estatal. E ali eles querem calar a boca dos juízes, dos promotores e procuradores, colocando uma série de impedimentos legais para a sua ação, inclusive penalizando algumas dessas ações, com penas de prisão, uma delas de 6 meses a 2 anos, e colocando também multa. É um verdadeiro cala-boca na ação tão importante que é do Poder Judiciário e tão importante como é do Ministério Público. Qual é a nossa resposta? A única que nós temos na democracia é a mobilização. É mostrar, primeiro, que deputados é que votaram nessa proposta. Isso tem de viralizar nas redes, mostrando quais os deputados que votaram contra você, contra eu, contra todos nós, contra o povo brasileiro, porque afinal foram medidas que vão limitar a ação, na prática, do Poder Judiciário e do Ministério Público. É uma retaliação, em especial a Operação Lava Jato. Isso não é acidental nada, quem patrocinou parte dessas medidas, organizando, articulando, vendo as questões regimentais, foi quem? Foi o PT, foi o projeto criminoso de poder, mas não só, basta ver a votação que teve, uma série dessas emendas, tal, foram os destaques, né? Que primeiro você aprova o relatório todo e depois você entra com os destaques e aí você destrói o relatório, e foi isso o que foi feito. Em síntese, daquilo que nós imaginávamos, e que mais de 2 milhões de brasileiros assinaram, e apoiando o Ministério Público Federal, as medidas contra a corrupção, na prática você tem agora a questão, fundamentalmente, da questão do Caixa 2, você penaliza tal. E precisa ver como é que isso vai ficar efetivamente na legislação. Por outro lado, foi uma grande derrota. Eles aproveitaram que o sentimento do povo brasileiro estava voltado para a tragédia, né? Para a terrível tragédia que ocorreu com a Chapecoense, com os jornalistas, com os tripulantes e com todos aqueles que estavam no avião, que estava se dirigindo ao jogo, né? Um jogo final da Copa Sul-Americana. E como é que nós devemos responder? Nas ruas, nas redes sociais, com o protesto, identificando os deputados que votaram a favor, e nas ruas, transformando o dia 4 de dezembro, à tarde, na maior parte das cidades do Brasil, né, colocando a nossa indignação, a nossa defesa do Poder Judiciário independente, a defesa do Ministério Público independente, como instrumentos da cidadania contra os criminosos da Câmara dos Deputados que aprovaram medidas extremamente nocivas à vida da República. A defesa da coisa pública é a essência de uma república tal. Agora, vale lembrar que o Senado vai apreciar as medidas da Câmara e deve aprová-las. E ainda vai piorar algumas delas. É bom lembrar que tem projetos tramitando, como o do senador Renan Calheiros, sobre abuso de autoridade, que ele vai incluir de algum jeito. Em suma, o que é ruim, que foi aprovado na Câmara, pode ficar ainda pior ainda no Senado. Como é que nós devemos responder? Volto a dizer, denunciando nas redes sociais deputados e senadores que vão votar a favor dessas mazelas. Segundo, indo às ruas no dia 4 de dezembro. E depois vamos ver quais são as formas de luta que vão ser desenvolvidas. O que nós não podemos é silenciar. E esse ano histórico de 2016 mostrou, é a mobilização da sociedade civil que tem condições de se contrapor aos projetos, no plural, criminosos de poder.